Olá, continuação do estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12 até o versículo 24. Então o capítulo 11 inteiro, o capítulo 12 até o versículo 24. Dá um pause, leia e retorne. Ok? Aqui nós podemos ver o que foi que aconteceu com o rei de Israel. Então, nós podemos ver aqui, logo no comecinho desse versículo 11, que naquele tempo tinha guerras, né? Israel guerreava com muitos reinos, Israel guerreava com muitos povos. E numa dessas guerras, o que foi que aconteceu? Tentaram acertar ao rei de Israel. Então, por esse motivo, eles não permitiram que o rei mais fosse às guerras, né? Então o rei ficou em Israel enquanto os seus guerreiros iam guerrear. E o que acontece? Davi está lá sem fazer nada, anda pelo telhado ou pela parte superior do castelo, e de lá ele avista Betseba. Betseba, mulher de Urias, um dos soldados de Davi. Um dos soldados que inclusive estavam lutando por Israel. E o que acontece é que ele chama essa mulher. E porque ela era bonita, não sei, a Bíblia diz, nos faz entender que ela era bonita, que ela chamou a atenção de Davi, e ele se prostitui com ela. Não é verdade? E nessa prostituição nasceu um filho. Então aqui nós vemos no capítulo 12 que Deus envia um profeta, né? Esse profeta para repreender Davi. Então o profeta usa uma parábola falando de um homem que tinha uma ovelha, essa ovelha foi roubada. É só ler, você vai entender. E aí ele mostra para Davi o que foi que ele fez com Urias. Porque Davi, ele não só se prostituiu. Para que aquele filho que era de Davi, que era do rei Davi, pudesse nascer normalmente, o que ele fez? Primeiramente ele chamou Urias da guerra, trouxe Urias do reino, e o colocou com a sua mulher. Queria que ele estivesse com a sua mulher, que ele coabitasse com a mulher, para que ele pensasse que aquele filho era dele. Porém, Urias era um soldado digno. E por que aconteceu? Ele disse, se os meus soldados que estão lá na guerra não podem estar com as suas mulheres, eu também não estarei. Davi outra vez o embebedou para que ele fosse para casa e tivesse relações sexuais com a mulher dele. Porém, da mesma forma, ele rejeitou. Então, o que Davi fez? Escreveu uma carta a Joabe. Deixa eu só confirmar isso, se é isso o nome. Vamos lá, onde que está? Onde está? Joabe, exato. Joabe era como um general de guerra. Então ele escreveu uma carta a Joabe, para que Joabe o colocasse na frente da batalha. Imagina isso, irmãos. Um rei dá ordem a um general para colocar um soldado à frente da batalha para que ele morresse, para que ele pudesse encobrir aquela prostituição que ele fez. E isso aconteceu. Joabe realmente colocou na frente, e não morreu só Urias, morreu muitos mais homens. O batalhão de Urias morreu. E Deus não se agradou disso, de forma alguma. Porém, aqui nós podemos entender por essa passagem que quando o pecado vem à vida da pessoa, ela fica cega, ela não percebe. Não, o Davi cometeu um adultério, depois ele cometeu um homicídio, vários homicídios, e envolveu mais pessoas junto disso. Então sempre vai haver pregações em todas as passagens bíblicas, porque em toda passagem Deus está mostrando algo para nós acerca da maldade humana, porque o que nós temos que reconhecer quando aceitamos a Jesus é que nós somos maus, débeis e necessitamos da salvação. Então, quando Natan repreende Davi, ele passa a reconhecer o seu erro. E aí o que acontece? Aquela criança adoece. E Davi jejua e passa dias e dias jejuando. E quando a criança morre, ele passa a ser normal. Volta ao normal. E aí ele se consola como? Consola a Betseba como? Tendo nova relação com ela
da qual nasce o filho chamado Salomão, o homem mais sábio, que a Bíblia diz que é o homem mais sábio do mundo. Porque Deus, o próprio Deus, deu sabedoria. Aqui no versículo 24 do capítulo 12 diz assim: Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Deus amou aquele homem. Mais uma vez nós vemos que a raiz do adultério, a raiz do assassinato, foi perdoada porque Davi reconheceu e se arrependeu. A Bíblia chega a nos dizer que Davi tinha o coração segundo o coração do Senhor. O que quer dizer isso exatamente? Quer dizer que Davi, ele sabia reconhecer as suas próprias falhas, os próprios erros. Então aqui nós entendemos que houve também misericórdia de Deus. Esse homem se arrependeu e Deus o perdoou. Porém, a morte desse homem recaiu sobre os filhos de Davi. Porque tudo aquilo que nós plantamos aqui, um dia nós vamos colher. E o problema da colheita é que nós plantamos uma semente, a semente vira uma planta e essa planta dá muitas sementes. Então, se nós plantamos uma semente boa, nós vamos ter muitas sementes boas. Mas também, se nós plantarmos uma semente ruim, nós vamos ter muitas outras ruins. Nós podemos acompanhar daqui para trás que houve assassinatos, que houve confusão, que houve violentação aqui. Teve uma coisa louca na família de Davi após isso. Por quê? Porque ele cometeu esse ato. Deus o perdoou, mas a semente que ele plantou ele teria que colher. Isso não mudou. Ainda hoje é assim. Por isso que nós temos que praticar o bem. Deus continua nos abençoando. Deus continua tendo misericórdia. Deus continua perdoando os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Porém, as consequências do pecado muitas vezes tornam sobre nós. Então nós vemos hoje mais uma mulher que ela não foi prostituta. Ela foi obediente ao rei, porque o rei naquele tempo ele tinha uma autoridade muito maior do que os nossos presidentes e governadores. Eles mandavam realmente na vida dos súditos. Então ela obedeceu ao rei Davi. O rei errou, o rei pecou. Ela obedeceu tanto por ser uma súdita como por ser mulher, não ter aquele poder, aquela voz ativa. Mas o que nós vemos aqui é que Deus mais uma vez teve misericórdia. Em toda a passagem nós vemos que há misericórdia. Esse é mais um estudo, do livro referente ao livro de Mateus, do capítulo 1 de Mateus, onde menciona essas mulheres. Estou tentando mostrar, fazer entender, para quando alguém vier pregar nesse lugar, nessa passagem, o novo convertido já tem uma base, um entendimento. É isso que é a minha ideia, o meu intento, é fazer com que, quando nós ouvirmos uma pregação, nós tenhamos base naquela passagem e possamos entender o que realmente Deus quer falar conosco. Então, por hoje é só, até mais, tem mais. Fica na paz do Senhor.